Juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del candidato a doctor Alexandre Branco Montiero, quien impartirá la conferencia titulada El estudio de los números racionales en Brasil y México. Una mirada desde la perspectiva de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Además, contamos con la presencia de la candidata doctora Claudia Patricia Quintero Quintero, quien impartirá la conferencia titulada Desarrollo del pensamiento teórico, objetivación de una aproximación al concepto de límites de una función en grado undécimo. El candidato a doctor Alexandre es becario del doctorado por la Fundación para la Investigación Río Grande do Sul y de la OCAPES del Ministerio de Educación de Programado en Ciencias y Enseñanzas de Matemáticas de la Universidad Luterana de Brasil, maestro en Ciencias y Enseñanza de las Matemáticas, por el programa de posgrado en Ciencias y Enseñanza de las Matemáticas, graduado en licenciatura en Matemáticas en la Universidad Luterana de Brasil. Es miembro del Grupo de Estudios Curriculares de Educación Matemática. Tiene experiencia en el área de matemáticas, actuando principalmente en los siguientes temas: educación matemática, tecnología e inclusión. La candidata doctora Claudia Patricia Quintero Quintero es doctoranda en educación en la línea de formación en matemática de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Es integrante del grupo de investigación de matemática, educación y sociedad, avalado y categorizado por Conciencias. Actualmente se desempeña como maestra de cátedra de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Educación como maestra de matemáticas al nivel medio, décimo y undécimo de una institución educativa pública del municipio de Medellín. Su línea de investigación es educación matemática, diversidad y cultura. Y en esa línea, desde su abordaje histórico-cultural, actualmente investiga sobre el desarrollo del pensamiento teórico de estudiantes de undécimo grado, en su proceso de objetivación de una aproximación al concepto de límite de una función en un punto. Actualmente realiza una estancia doctoral con el doctor Ricardo Cantoral Uriza, con el propósito de fortalecer el proceso analítico de su tesis doctoral. El principio de la educación es predicar con el ejemplo. Tugor. Dejamos con ustedes al candidato a doctor Alexandre Branco Montiero. Buenos días a todos que están escuchando. Peço permiso para ficar de pie para la presentación. A mí me gustaría hablar algunas cosas antes de empezar. Há alguns años conheci o Dr. Cantoral em Helme, em Brasil, e comecei a ouvir falar de la socioepistemologia. E estar acá hoje é um grande prazer, uma honra, porque há alguns anos venho acompanhando de lejos os estudos da socioepistemologia e me está funcionando? Dois. E sempre ouvi falar de seminário das webs. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou apresentar meu trabalho, as ideias
A base é o que venho fazendo em Brasil, aí se cambiando muitas coisas. Não há possibilidade de hoje apresentar o que estou repetindo sobre a socioepistemologia acá, porque é uma coisa muito personal. Estou começando a entender alguns conceitos que vinha estudando há alguns anos. Como percebem, estou falando um portunhol, porque ainda estou em processo de falar um espanhol mais fluente. Então, no trabalho se chama o estudo dos números racionais em Brasil e México. Na minha olhada, desde a perspectiva da teoria socioepistemológica da matemática educativa. Em Brasil, minha assessora é a Dr. Cláudia Lisete Oliveira Gorenwalde e acá, Dr. Ricardo Cantoria. Eu sou minha universidade, da UBRA, do programa de pós-grado, que é o programa de pós-graduação de ensino de ciências e matemática PPG-SIM. Estou acá como bolsista becário da CAPES, que é uma instituição brasileira de educação superior, e da FAPERGS, que também é uma instituição de meu estado, Rio Grande do Sul, que financia pesquisas em educação. Só para dar um exemplo de onde venho, acá, no Brasil, é um país muito continental, e na América do Sul, só nasce fronteira com o Equador e com o Chile. Os demais países todos fazem fronteira. Então é um país muito diverso também. Eu venho do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Então, nossos costumes são muito mais parecidos com os argentinos e uruguaios que os brasileiros. Aí acá, a vestimenta típica dos gaúchos, que é a pilcha. Lá, a comida típica de nós outros, o churrasco, a bebida, que é uma bebida típica das pessoas no dia a dia, chimarrão, é na erva com água caliente. Minha cidade fica mais ou menos acá, Canoas. Acá é a bandeira do Rio Grande do Sul, do Brasil. Aí uma data muito especial para nós outros, mais especial que a independência do Brasil, que é uma data de 20 de setembro, que nos anos de 1835 a 1845, nos declaramos um país independente do Brasil. Então, durante 10 anos, fomos uma república. Acá, algumas imagens do meu estado. É um estado com uma influência muito grande da Alemanha e Itália. Então, aí, na Serra Gaúcha, aí las casas, las igrejas, aí na influência alemã e italiana muito grande. E acá algumas imagens. O clima é muito diverso. Em verão é muito caliente. Em inverno é muito frio como acá. Aí neve aqui nas praias, Porto Alegre, os símbolos do Rio Grande do Sul e do Gaúcho. Algumas imagens de minha universidade. A UBRA é um campo muito belo, muito grande, é uma instituição privada e é muito bela. Bueno, falando da minha investigação, a proposta é um estudo comparativo entre Brasil e México, tendo a cidade de Canoas como na referência, a cidade do México, que acá estou, na perspectiva da teoria socioepistemológica, da matemática educativa, investigando em las 4 dimensões: epistemológica, didática, cognitiva e sociocultural, as indicações e orientações oficiais, os planos de estudo das escolas, planos de trabalho dos professores, avaliações e atividades realizadas por los estudantes com o tema números racionais. Este é um resumo do que escrevi até acá.
porque para vir acá havia uma recomendação do governo que devia passar pelo exame pré-doutoral, creio que se chama acá. Hablamos qualificação, que devia ter o referencial, o propósito da investigação, alguns dados coletados, no caso, os dados brasileiros, e uma análise parcial dos dados. Isto está se cambiando acá, porque tenho que coletar os dados acá, e aí refletindo muito sobre a socioepistemologia. Então, de onde nasceu esta investigação? Em minha maestria, trabalhei com a ideia de design institucional, com o uso da tecnologia para alunos com dificuldades de aprendizagem com frações. Então, trabalhávamos em turno inverso em las escolas. Desenvolvemos uma sequência didática com eletrônica para trabalhar com estes alunos. Então, a partir das dificuldades, investigamos e começamos a trabalhar e percebemos que os alunos trabalham com frações e muitos aparentemente não apresentam dificuldades. Mas trabalham de forma muito mecânica. Quando se aprofundamos as ideias dos conceitos, apresentam muitas dificuldades em equivalência, comparação. E nas operações de frações, muitas vezes não apresentam essas dificuldades, porque são muito mais técnicas, mecânicas, que trabalham de forma individual, como na multiplicação. Multiplica o de cima e multiplica o de arriba, multiplica o de baixo e se resolve. Então, se isso está baseado também em documentos brasileiros que falam dessa dificuldade dos alunos com os números racionais, com as frações. Por que a socioepistemologia? Buscamos refletir sobre as possibilidades de uma nova perspectiva no ensino dos números racionais. A socioepistemologia em Brasil é muito nova. Há pouquíssimos trabalhos. Creio que encontrei somente um trabalho de maestria, falando da perspectiva da socioepistemologia. Então, estou trabalhando nesses 2 anos e meio de modo leve, sem muitas discussões, refletindo sobre os artigos, sobre o livro, tentando entender de forma quase que autodidata a compreensão da sócio. Então, estar acá, conversando, praticando com todos, é muito importante para mim. O problema da investigação, como a teoria socioepistemológica, a matemática educativa, pode orientar as indicações curriculares para o processo de enseñanza e aprendizagem de los números racionais em las perspectivas epistemológica, didática, cognitiva e sociocultural. A apresentação está toda em espanhol. Muitas graças, Dani, pela colaboração. Para que o que não compreendo e quando hablo, se compreendam a escrita. Então, o objetivo geral da investigação. Este trabalho tem como objetivo geral realizar uma investigação sobre o processo de estudo de los números racionais em Brasil e em México, tendo como referência as indicações oficiais, procurando identificar aspectos similares e especificidades para o estudo dos conteúdos desde o enfoque da teoria socioepistemológica. Esta é a base do objetivo geral. Quando começamos uma investigação, não sabemos aonde vamos chegar. Então, vindo acá ao México,
procuro similaridades e especificidades, porque são dois contextos muito diferentes, muito distintos, e há de analisar com muito cuidado estes aspectos. Então, analisar os documentos oficiais brasileiro e mexicano sobre as orientações para o estudo do conteúdo dos números racionais. Analisar as indicações dos planos de estudo das escolas do município de Canoas sobre as indicações do estudo dos números racionais. Investigar as indicações dos planos de estudo das escolas em México. Investigar, junto a um grupo de professores, o processo de estudo do conteúdo dos números racionais, tanto allá, que já estou trabalhando com um grupo de professores, quanto acá, que vou começar este trabalho. Investigar desde a perspectiva da teoria socioepistemológica os livros didáticos do Brasil e de México, considerando critérios como o período onde se aborda os números racionais, o que se ensina, quais são as metodologias adoptadas e quais os recursos utilizados. Creio que os livros didáticos é muito importante, porque em Brasil há um programa muito grande do governo com livros didáticos, e há um costume dos professores usar, se basear suas planificações de classe, de aula, em livros didáticos. E, ao final, proponer possíveis alternativas identificadas que podem ser compartilhadas no estudo dos números racionais desde a perspectiva da teoria socioepistemológica, isto em Brasil com um grupo de professores. Então, a ideia é um estudo comparativo de como se trabalha cá os números racionais, como se trabalha em Brasil, e a partir disso, alternativas didáticas sob a mirada da perspectiva socioepistemológica. Nossa metodologia é baseada nos estudos comparativos, mas basicamente, dentro dos estudos comparativos, o estudo de caso. Os instrumentos de investigação são os documentos brasileiros, a Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que rege o Brasil, a Lei de Educação no Brasil, os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, que não são documentos que obrigatoriamente os maestros têm que seguir. São documentos de 1997 e 98, são orientações. Mas o que vemos é que é uma prática muito comum, como se não há uma determinação do governo sobre os conteúdos, sobre a forma que deve ensinar, se baseia a educação em cima desses documentos. E são documentos que há quase 20 anos e não se cambiam. Ano passado foi aprovada uma lei. O Brasil, nos últimos 13 anos, se ha se cambiado muito na educação, no investimento, na educação, sobre as ideias, quando se assumiu um governo com ideias mais socialistas. E ano passado se aprovou o Plano Nacional de Educação, que é um plano para os 5 próximos anos, que habla de investimento em educação, propósito para a educação, formação de maestros, um plano muito completo sobre a educação brasileira. E um dos aspectos é que se tenha um documento na base nacional de conteúdos, para que haja em todo o Brasil um padrão de conteúdos a ser trabalhados. Acá em México, a Lei Geral de Educação, os programas de estudo dos maestros. Também os planos de estudo dos conteúdos dos números racionais das escolas. Em Brasil, como se não há uma determinação do governo, as escolas têm a autonomia de se escrever os conteúdos, pela forma de trabalho, metodologia, dos conteúdos, que são os planos de estudo. Então, são estas que guiam os maestros, os professores nas escolas. Os planos de classe de ensinância de números racionais de um grupo de professores do 6º e 7º ano é quando se
trabaja la idea de los números racionales de ecuaciones en Brasil. Los planos de clase, hablamos planos de trabajo, son las planificaciones de los maestros para sus clases. Plano de clase para acá também dos maestros, vou conhecer o trabalho. As atividades de classe, trabalho e provas evaluativas propostas por los professores ao grupo de alunos que são parte da investigação. Acá são como os maestros, os professores propõem as atividades, as provas a esses alunos. Os livros didáticos utilizados que indicam os professores que participam da investigação em Brasil e México. Então, os instrumentos, os PCNs, LDB, DCNB, que é uma outra diretriz da educação, planos de estudo das 44 escolas. Estamos investigando todas as escolas do município de Canoas, são 44 no Brasil. O ensino fundamental de primeiro a nono ano é de responsabilidade das cidades. O ensino médio, que acá é a partir dos 15 e 16 anos, é a responsabilidade do Estado, e as universidades são responsabilidade do governo federal. Estamos com um grupo de 8 professores e 32 alunos. Estamos fazendo um questionário com 39 professores que se vai ampliar. Todavia, falta coletar em México os documentos oficiais que eu já tenho, as escolas que vou trabalhar, os professores e os alunos. Creio que vamos começar um trabalho com os maestros em Oaxaca. Cá, os contextos é só um comparativo de como é a estrutura do sistema educacional em México, você fazendo um comparativo com o Brasil. Então, aí na distribuição, acá é o ensino fundamental e acá é dividido em duas partes, do primário e do secundário. Acá só para se ter na ideia de quando se é trabalhado as ideias de equações, números racionais, creio que acá em México se pensa um pouco antes dos conceitos que em Brasil. Bueno, para que comparar duas realidades muito diferentes? Estamos nos baseando nas ideias de Lourenço Filho, que trabalha com a ideia de estudo comparativo. Então, se comparar é um recurso fundamental das atividades de conhecer. Quando se desenvolve um processo de intercâmbio intercultural ou um projeto de cooperação internacional, a atitude de comparação está sempre presente, aunque não seja algo consciente ou que não se revele de modo explícito. É apenas graças à comparação que conseguimos ver o que não está aí. Em outras palavras, entender a importância de uma ausência específica. Creio que isto é uma coisa que estamos repetindo muito, porque refletimos muito sobre a educação brasileira. A educação matemática no Brasil é muito forte e é muito vertentes. Mas, às vezes, olhamos para nós mesmos e não olhamos no que está em volta. Então, às vezes, é necessário olhar para outro para entender o que nos falta. Aqui, hablo de análise de los dados que fiz, análise de los dados que hice em Brasil. Eu apresentei essa análise para o grupo do Dr. Cantorial, porque, olhando a socioepistemologia, quando fiz essa análise, pensei que podia, de um modo, olhar individualmente para cada uma das dimensões. Olhando os documentos, olhando a prática, olhando
la didática, la metodologia. De alguma forma, poderia dividir essa análise em quatro, fazendo quatro divisões pela análise de dados. E que não é correto, porque é uma análise sistêmica. Quando estava fazendo essa análise, me dava conta que quando estava falando de epistemologia, estava falando de didática, de cognitivo, de social, e então, aonde começa um, aonde termina outro. Então, isto é uma coisa que estou acá refletindo, estou acá cambiando, pensando como vou fazer essa análise de forma sistêmica. Mas para demonstrar como pensei essa análise em Brasil, vou demonstrar acá, na categoria epistemológica, buscamos fazer uma análise do tratamento dado ao enfoque histórico na ensinança, do conteúdo, tanto nas indicações, respeito à prática da sala de aula. Acá também há equívoco, porque o foco foi muito histórico pela análise. Buscamos retratar de onde veio o caminho dos números racionais, de onde se empregou no currículo, de onde começou a trabalhar com os números racionais, dos aspectos epistemológicos, que agora estou compreendendo acá um pouco mais do que se habla dessa dimensão. Vamos ficar um pouco de lado desta análise. Como falei, aspecto histórico do livro didático, do plano de estudo, como se pensou no histórico da humanidade dos números racionais. Falando de contexto escolar brasileiro, percebemos que há três transições muito importantes sobre o conceito dos números racionais. É no início do século XX, o outro de 30 a 60, habla aqui de conceitos muito ligados a medidas. Acá já é um câmbio, se não habla tanto em medidas, em comparativo de medidas. E na década de 60, 70, o movimento da matemática moderna, onde conceitualiza a ideia de números racionais. Após esses três momentos, percebemos que não há muitos câmbios. Há câmbios, mas difícil de distinguir, porque as reformas são muito mais metodológicas, focada em resolução de problemas, participação de alunos e conexões com o tema, com a realidade de matemática, com a realidade. Então, não há muita diferença no conceito dos números racionais. O que percebemos é que depois do movimento da matemática moderna, há uma influência, mesmo ao término desse movimento, o que sucede, aquelas características do movimento ainda se percebe de forma linear no currículo de matemática, de sua organização. Aqui também investigamos os livros didáticos para ver como se é dado o tratamento das questões históricas, e só os aspectos muito mais informativos. E o grupo de professores também não trabalham com os aspectos históricos dos números racionais, porque muito pouco de outros conteúdos também em suas salas de aula. Na categoria didática, hicimos uma análise das indicações oficiais, comparando com relacionar o escolar praticado, assim como as metodologias indicadas em la ensinança dos números racionais e la prática do grupo de professores. Acá buscamos relacionar o que habla as indicações, dos conteúdos, de metodologia, e o que fazem os professores e sua prática. Porque, como se há na autonomia, muitos não seguem rigidamente as orientações. Então, o que investigamos
en la categoría didáctica. Como hablei, os PCNs assumem um caráter de orientação, sem ter o propósito de determinação, mas é um referencial muito forte na prática dos maestros. Não somente dos maestros, como de las escolas e dos livros didáticos também. A decisão de como, de que e como ensinar recai sobre os municípios, escolas e professores, que dão a independência de definir se querem ou não as sugerências dos PCNs sejam utilizadas. Esta é a responsabilidade que cabe aos maestros, os professores, as escolas, acabam refletindo alguns problemas, como se há uma lista muito grande de conteúdos a ser trabalhado, os maestros elegem os que lhe convém, e muitos não são trabalhados ao longo do ano, ou são trabalhados de forma muito superficial, muito rápida, e no currículo há conteúdos que vemos uma vez só, vemos em 7º grado e não retomamos adelante, então as dificuldades se permanecem. Os planos de estudo das escolas investigadas apresentam os conteúdos a ser trabalhados de forma anual e algumas de forma trimestral. Alguns são mais completos, indicam metodologia a los professores e outras não. Como 2 exemplos, este é um plano de estudo de uma escola. Aí na lista de conteúdos, de habilidades a ser desenvolvidas, de forma anual, é muito subjetiva ao professor. Esta é uma outra plano de estudo de uma outra escola, e acá está dividido em épocas, em trimestres. Este é um exemplo de um plano de estudo um pouco mais completo, que indica a los maestros a metodologia, o tipo de avaliações que devem fazer. Na categoria cognitiva, analisamos as indicações respeito aos conceitos que serão desenvolvidos em tema, as atividades realizadas em classe e os tipos de avaliação e evaluações empleadas. Então, alguns dos conceitos que mais aparecem em livros didáticos e nas práticas dos professores são as propriedades, operação com números racionais, representar a reta numérica os números racionais, resolução de problema e aplicação de cotidiano, isto de forma muito fictícia, essa aplicação de cotidiano, como vou mostrar adelante. Acá, as escolas só indicam os conteúdos. Acá só há uma indicação de que se deve trabalhar com os conjuntos de números racionais e não de que forma se deve fazer, que conteúdos, de que forma deve desenvolver. Isto fica muito mais do professor. Esta é uma outro plano de estudo muito mais completo, com todos os itens a ser trabalhados ao longo do ano, com todas os conteúdos, metodologias a ser desenvolvidas pelos professores. Aquela lista de livros que estamos investigando são livros aprovados pelo governo brasileiro. O governo brasileiro, a cada 3 anos, renova as coleções de livros. Digamos, este ano renovou ano passado renovou as coleções de matemática, de português. Há investimento muito alto em livros didáticos, algo em torno que anualmente, sendo na conversão para cá, creio que 6 bilhões de pesos, todos os anos, investimento em livros didáticos. E o que percebemos que não é um costume muito grande dos maestros usar os livros didáticos na escola. Todas as escolas recebem os livros didáticos. Em todo o Brasil, todas as escolas são para receber os livros didáticos a cada 3 anos, mas na prática dos maestros não percebemos o uso diário deste livro, é muito difícil.
utilización. Un ejemplo de libro didáctico es este de matemática del 7º año, só para mostrar a estrutura do livro didático. Acá os contenidos a serem trabalhados em números racionais. Todos os contenidos. No livro didático, além dos contenidos, há sugestões, sugerências de metodologias a ser trabalhadas pelos professores, de indicação de como se conectar com outros contenidos, com outras disciplinas. Também alguns exemplos. Bueno, também acompanhamos os planos de trabalho destes maestros, porque o costume é que os maestros tenham guiões, livros, libretos, guião, que estruturem suas classes. E perguntamos também aos professores sobre o uso dos livros didáticos e sua prática. Aqui algumas falhas de alguns professores. O livro que veio para a escola é muito teórico, não foi o que elegimos, então se prefiro não usá-los. Isto que estava falando. Os maestros podem escolher na lista de livros, mas nem sempre os livros que elegem são os livros que recebem na questão de logística, de convênio com as editoras. Então, quando não se é o livro que elegeu, muitos preferem não usá-los. Outra fala: eu utilizo mais de um livro porque é difícil ter um que contemple de forma satisfatória todo o conteúdo. Então, se toma um pouco de cada um. Eu também utilizo o livro da escola com os alunos. Muitos professores têm o costume de utilizar um livro há muitos anos. Então, se prefere não cambiar a forma que dão suas classes. Outra fala de um outro professor: não me gusta muito o livro de los alunos. Uso outros também, pero a los alunos me gusta usar o livro que ganharam. Então, uma vez por semana combino com eles ter um dia de livro. Quer dizer, o professor não usa, mas como os alunos gostam de utilizar o livro, uma vez por semana a professora utiliza o livro em sua classe. Exemplo de como os maestros planejam suas classes. Aí acá guião, libreto, que planejam a forma como vão dar suas classes. Aqui o que vemos é um livro, é uma página de um livro didático. Não é o livro da escola que os alunos utilizam, é um livro muito antigo, do ano 2000, mas que a professora ainda utiliza como forma de dar suas classes. Acá também, este é a continuação do diário da professora, e aí acá um outro livro didático também, que não é o que os alunos usam. Investigamos também algumas das atividades propostas pelos professores, e uma que foi proposta a mais ou menos 60 alunos, em duas turmas, foi investigar, buscar em diários notícias que falava de números decimais, números inteiros e números fracionários. Números decimais não houve dificuldade, números inteiros também não. Mas números fracionários, frações. De los 60 alunos, este trabalho era em doble. Apenas uma dupla conseguiu localizar algo que falasse de frações, que é uma receita culinária. Se pegamos os periódicos, se usam as frações. No dia a dia do brasileiro é muito difícil
usado na expressão inflação, a não ser metade, meio, solamente. Não é com acá que se habla em um quarto 11 em um quarto para as 11 horas. Não há essas expressões. Isto me chamou muito a atenção, chegando acá, em México. A questão social também, a categoria sociocultural também foi um grande desafio e está sendo entender o conceito de social. Como o Brasil, há um histórico de metodologias, de didáticas que falam de social, como Bertrand Ambrosio, com a etnomatemática, Paulo Freire, que não é matemático, mas habla muito de educação. Então, o conceito de social se cambia. Eu estava muito condicionado a pensar das questões sociais a partir disto, desses critérios de sociedade e social. Então, a categoria sociocultural, acabei fazendo uma análise muito baseada nestes aspectos que falam dos documentos que se utilizam, documentos de 20 anos, que falando de educação há muito tempo, porque os documentos, os PCNs, foram construídos na época que no Brasil se falava muito de construtivismo. Houve um modismo de construtivismo, que todos tinham que ser construtivistas. Então, os documentos falam da forma que os maestros têm que dar, das suas classes, que a construção tem que vir dos alunos. E ao longo do tempo se foi cambiando as ideias e se permaneceu utilizando hacen muitas críticas aos PCNs, que são antigos, que são ultrapassados, mas na prática são o que é a base do que os maestros, das escolas, se trabalham ainda. Na coleção de livros didáticos também, e na prática dos professores também, miramos se falavam de questões sociais conectadas com outras disciplinas ou com o cotidiano dos alunos ou alguma proposta. E o que vemos é que não há entre esse grupo de professores esta prática de se conectar com o cotidiano e propor esse tipo de atividade. Um exemplo do mesmo livro didático que apresentei, solamente em todo o capítulo de números racionais, solamente 4 questões falavam de questões mais conectadas com o social, com aspectos mais de dia a dia. Uma falava de 2 pessoas que visitavam uma praia do Nordeste, que não há nada de realidade com o Brasil, e a praia só se usa como uma referência, muito fictício o aspecto. Acá também habla de um galpão de reciclagem, habla de Porto Alegre, mas o galpão também é só um exemplo, não se propõe uma atividade específica do galpão, é só um plano de fundo. Acá se fala de economia, e acá se dá um exemplo de um animal que nem há no Brasil, cervo do rabo branco. Então se é uma coisa muito alienada da realidade dos alunos. Bueno, isto foi o que hice até este momento de forma mais prática, de forma escrita. Foi uma análise dos dados coletados em Brasil. O que estou fazendo acá é buscando compreender no dia a dia as ideias da sócio, porque preciso cambiar muitas coisas da investigação, tomar muitos rumos para que possa conectar as ideias com a proposta também. Então, algumas considerações finais. Compreender a sócio, epistemologia, seus termos, suas definições, porque isto é muito importante, a ideia de prática social, de social. O que é isto? Não é somente uma tradução de palavras. Quando li o livro,
o livro está todo em espanhol, então cambiar as ideias, necessita se cambiar o contexto também, porque na tradução, nunca é na tradução literal das palavras. Entender as dimensões do sócio na profundidade está sendo de muito grande valia os seminários com Dr. Cantorial, os seminários quase que diários com meus companheiros. Estamos discutindo todos os dias a socioepistemologia e temos um grupo. Isto está sendo muito válido, as discussões que vem tendo. A reflexão sobre a análise de dados, creio que isto é um dos aspectos muito importantes da compreensão. Necessito conhecer a prática dos professores acá, conhecer trabalhos baseados em socioepistemologia para entender também como esses trabalhos em suas práticas. As ideias têm cambiado muito todos os dias, de forma como investigador e como persona. Todos os dias estou cambiando as ideias, praticando com os colegas. Está sendo muito importante estar vindo acá, tanto como investigação como persona também. Este é um resumo da ideia, analisar o Brasil, México, as políticas públicas, da universidade, da formação, e tendo um olhar mais no sócio nas escolas, professores e alunos, e propor uma ideia de trabalho com os números racionais na melhoria da sócio. Estas são as referências. E eu gostaria de terminar com uma reflexão que a mim me gusta muito, que é uma reflexão que me guia como investigador, como professor, que a educação não transforma o mundo, a educação cambia as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. De Paulo Freire para mim é algo que me toca muito profundo. Muitas graças e muito obrigado. Iniciamos con la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompañó desde la transmisión en línea. Bueno, pues muchas gracias a los dos por sus presentaciones. Tenía algunas preguntas. ¿Cuál es la finalidad de hacer un estudio comparativo sobre, digamos, las ideas curriculares, las prácticas sobre la enseñanza de números racionales? O sea, con eso, ¿qué vas a hacer que podrías hacer en el futuro? Es uno. Gracias. Bueno, voy a responder. Eu, quando pensei em trabalhar com a socioepistemologia, imaginei que a socioepistemologia nasceu em México, então há uma influência do meio de educação acá. Então, se entender os aspectos da construção da teoria, dos caminhos que seguiram, é muito importante estar acá. E também que as orientações do maestro hoje há uma influência da sócio. Então, avaliar, analisar estes aspectos, não só a teoria, não só o discurso, mas a prática, como se está fazendo isto. Isto é uma pergunta que me fazem no Brasil muito seguido, porque é um comparativo, porque são realidades muito diferentes. Eu busco algo que são similares, que são diferentes. Talvez não há diferenças muito claras. Talvez quando pensamos na investigação, não sabemos onde vamos chegar, se há uma diferença muito clara. Mas a ideia é esta, é conhecer o ambiente que nasce lá sócio, para compreender todos esses aspectos. Ok. O sea, más o menos como tú lees, ¿cómo
digamos, la socioepistemología te podría también ayudar a comprender tal vez lo que sucede también en Brasil, o sea, sobre la enseñanza. Sí, ¿no? como había hablado, la educación matemática es muy fuerte en Brasil. Muy fuerte, todos los aspectos, es muy respetada. Muchas veces miramos para nosotros mismos. Aí, quando platico com vocês, platico com companheiros da história do Brasil, sempre hablam em D'Ambrosio, Paulo Freire, mas na prática, nós outros brasileiros utilizamos muito pouco. São muito desvalorizados em Brasil. Na prática, no meio acadêmico, são muito valorizados. Na prática, Paulo Freire, que os livros não são de matemática, mas são de educação, e encantam muito as pessoas, as ideias de educação. São solamente frases de discursos de formatório, de faculdades, porque na prática não vemos isto. Então, os problemas educacionais do Brasil são muito grandes, as dificuldades, cada vez mais, os alunos terminam o ensino médio com um nível de educação muito baixo. PISA é um exemplo, o governo vem investindo, então buscar respostas, apoio, penso que principalmente apoio aos maestros, aos professores. Então, por isso que pensei no Sócio, pensei em México, como se dá as coisas aqui, porque são dois países também da América Latina que se revezam na liderança da economia, na influência de outros países. Por vezes Brasil, por vezes México, há um revezamento disto que influencia acerca. Então, são realidades econômicas também semelhantes en algunos aspectos. Ok, gracias. Y de hecho, ahora recuerdo otra, igual tenía como una observación cuando expusiste esta idea de las categorías, así como lo llamaste. Por ejemplo, en la epistemológica, al menos a mí me pareció, por ejemplo, que tú hablabas un poco más sobre una historia sobre cómo se incorpora en el currículum y como qué tipo de interpretaciones tiene el currículum en la noción de los números racionales. Sin embargo, hasta donde, pues digamos, hemos estudiado y revisado, yo creo que lo epistemológico se refiere un poco más a, digamos, esos paradigmas que permitieron el desarrollo de las ideas, por ejemplo, sobre el número racional. En tu caso sería algo como por ejemplo, me imagino, ¿qué motivó o qué implicó que las personas dejaran de pensar sobre la cuestión como parte de todo hacia el número racional, por ejemplo? O sea, todo ese proceso de desarrollo que hubo de una idea hacia la otra es lo que, digamos, uno reportaría, ¿sí? Como si epistemológico en la dimensión epistemológica. El foco fue muy histórico, sin hacer esas conexiones. Bueno, pues esas eran mis reflexiones con respecto a... Gracias, Alexander. Gracias. Tengo una pregunta, bueno, gracias a los dos por la exposición. Para Alexander, que es más o menos en el mismo sentido de lo que dice Luis sobre el estudio comparativo. Y la pregunta es como si has pensado en como ¿qué significaría que tuvieras aspectos similares en Brasil y México? ¿Y qué significaría si tuvieras aspectos diferentes? O sea, como en tu investigación, ¿qué seña o qué aspecto, qué información te daría eso? Bueno, los similares creo que no responden muchas cosas. Los diferentes talvez tragam respostas alguma resposta para o Brasil, em alguma na ensinança pelos números racionais. Creio que hablo de similares porque estava pensando também nos aspectos sociais, no que influencia no meio, se há um discurso, se há o que há
de universal em números racionais e o que é particular em cada realidade de números racionais. Estava pensando nesses aspectos. Não sei se responderam. Creio que o que me traz mais respostas mesmo, aguardo que me traga mais respostas, são as diferenças. As diferenças de como se trata cá, de como se está no tratamento dos números racionais, do modo que se ensina, o nível da aprendizagem. Creio que talvez sirva de exemplo para nós outros. No después de eso. Sí. No, la más primero. Ok. ¿Cuál es el doctor? Por la Primero presentación el de doctor. ambos, a Alexandre y a Claudia. Con respecto a Alexandre, una duda, hablas de analizar, planes de estudio de 44 escuelas, comparar libros de texto, 2 países involucrados. ¿Cómo vas a analizar tantos datos? ¿Cuál va a ser tu análisis? Porque al final mencionas reflexión sobre los análisis de datos. Entonces, ver como a lo que has pensado en esa estancia acá, lo que traías de Brasil y todo, pero ¿a qué quieres ir a esos análisis de datos? ¿Cómo lo vas a realizar? Después sobre ¿qué influyó? Una vez en una sesión con el doctor Cantoral le pregunté a usted ¿qué influyó ese cambio a la matemática moderna en algo histórico? Pensar en algo conjuntista. Por ejemplo, creo que eso influyó, porque no he investigado en eso, influye a pensar que los números racionales como algo más conjuntista, como aquí está la operación constitutiva, se define de esa forma, muy axiomático, eso y lo otro, y como que se perdió la esencia un poco. Entonces no sé en qué influyó la matemática moderna a pensar de esa manera, o que rige tanto un currículum en Brasil como un currículum en México, que los caracteriza. Se define el número racional así, se tiene que estudiar de esa forma, esos van a ser los objetivos por estudiar, pero es algo muy conjuntista, porque se estudia fracciones en la primaria y luego se pasa a números enteros y luego otra vez se empieza a estudiar los números racionales. Entonces, como ese ligue de fracciones y racionales, es como una curiosidad. Con respecto a Claudia, hablas de la contradicción como una categoría de la dialéctica. ¿Cómo estás caracterizando la contradicción? Quiero entender cómo a esa contradicción a la que se enfrentan las muchachas, ¿a qué estamos entendiendo por contradicción? ¿O en qué situaciones ha aparecido la contradicción? Además, no sé si entendí mal, pero dijiste pensar en lo continuo. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a pensar también en lo discreto, porque muchas veces en las prácticas que están haciendo las muchachas hacen diferentes estadios para ¿Diferentes? estadios, como decir aquí, ya. Entonces está pensando en diferentes puntos para dar una característica o un comportamiento de lo que va a pasar en lo continuo. Entonces tenía esa duda. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, la análise de dados, como mostrei, pensei de forma muito equivocada, dividindo as dimensões em partes e quando todas estão entrelaçadas. Isto tem sido um grande desafio pensar sobre isso, pensar sobre a quantidade de dados também, porque quando eu pensei na cidade, pensei na referência, que são 44 escolas, como essas escolas trabalham, indicam esses números, trabalham com esses conteúdos. Então, fui em busca disso, fui em busca destes maestros, e uma coisa está ligando a outra, está, não sei como habla cá, mas está puxando, porque fui ver as escolas, os documentos influenciam as escolas,
apesar de não ser obrigatórios, mas são orientações. Essas orientações influenciam a prática dos maestros, a prática dos maestros é influenciada pelos livros textos, e assim se faz um ciclo, e aí você vai adelante para entender todos os ciclos e as mulheres. Isto estou pensando de como fazer de forma sistêmica. Porque eu não compreendia, lendo os artigos, lendo lá sócio, de forma autodidata, não tinha a oportunidade do dia a dia pegar, cruzar contigo e perguntar, Rodolfo, o que é a prática social? Dani, o que é social para ti? Tonho, o que está fazendo? Onde está a sua epistemologia para ti? Não, eu abri o livro, lia, olhava, me olhava, creio que se prática social são uma cultura, a prática social no Brasil é uma, somos influenciados por portugueses, a prática social em México é outra, não é muito mais profundo. Então, se estava pensando de forma equivocada, eu pensei desde o início na coisa trabalhar com a sócio. Então, o trabalho foi pensando no que preciso fazer para trabalhar com a sócio. A busca desses dados, as buscas de tudo que necessitava para pensar como a sócio. Não foi em pensar no trabalho e daqui a pouco, a sócio, quem sabe se adapta do que eu estou pensando. Não. Eu pensei na sócio e pensei em algo que estava fazendo, falando de depressões racionais. Trabalhei com minha maestria solamente com canções. E mirando no currículo parece que é tudo muito encarrado, tudo são carras, se termina, se empieza, são tudo desconectadas o tempo todo. Vamos falar de depressões, vamos falar de números inteiros, vamos falar de números racionais. Terminou? Iniciamos outro conteúdo muito diverso, tanto é que a formação dos maestros de primeiro e quinto ano são pedagogos, solamente podem dar aulas pedagogos, e no currículo são uma disciplina de um semestre de matemática. É muito pouco. Então, os ninhos chegam lá em ensino fundamental muito deficitário nas questões de matemática. Os dados, não sei te responder. Sí, gracias. Não sei. Y no estás pensando mal, estás pensando. Estou pensando, todos os dias estou pensando, praticamente quase 24 horas, e o tempo vai passando, mas estou aprendendo muito acá, muito. Gracias. Bueno, yo más que hacerles pregunta, voy a hacer un comentario, o un par de comentarios, en diversas direcciones. Los trato de ver a ustedes, que son estudiantes de doctorado, de otro lugar, de otro país, quizá con otra escuela, etcétera. Y tuvieron alguna decisión de venir a México, aquí al CIDESTAF, al Departamento de Matemática Educativa, pero con el grupo socioepistemológico, ¿verdad? No sé si Ricardo es codirector, no lo sé. Alexandre, sí. Porque una cosa es ser asesor, es decir, yo puedo recibir estudiantes siendo socioepistemólogo, pero no soy director, ¿verdad? O sea, y de ahí vendrá pues algún tipo de ideas, de diálogo, de intercambio, porque ustedes vienen en busca de una orientación, vamos a decirlo así. Yo pienso que el trabajo, o sea, acciones como estas son muy buenas, ¿verdad? Es decir, ustedes deben de sentirse como satisfechos, satisfechas, así como que están profundizando más, pero ustedes tienen un trabajo de investigación que inició, incluso entiendo, por la exposición que hicieron cada uno de ustedes, están en su análisis de datos, y como están en el análisis de datos, ¡pum!, vino
O sea, saben lo que es un posgrado, entonces hay movilidad y decidieron venirse a otro país para fortalecer su análisis de datos. Esa parte es interesante, difícil también, en tanto que es visible que los trabajos no son completamente socioepistemólogos, diría, no lo son, pero vinieron con un grupo socioepistemólogo, de ahí las preguntas que le están haciendo. La parte ingrata sería que lo sometiéramos al formato socioepistemólogo, ¿no? Vamos a decir, porque su trabajo no lo es. La parte generosa es tratar de opinar, tratar de aportar en la experiencia de un investigador que es sensible a ciertos aspectos por ser socioepistemólogo, orientar el análisis de datos. Creo que están ustedes en ese punto. Bueno, Ricardo creo que está conectado, no lo sé, pero Ricardo va a estar ahí tratando de ver cómo trabajar todo esto. No es imposible, o sea, es posible, o sea, siempre es posible, y uno se tiene que ubicar en dónde estaría la aportación de uno con respecto a su trabajo de ustedes, sabiendo que no vamos a provocar sesgos de cambio de teoría y todo eso, ¿no? Es decir, pero sí sacar adelante la experiencia que uno tiene con respecto a trabajos similares, es decir, de investigación. Yo lo que veo, o sea, en ambos trabajos, independientemente que sea uno de Brasil y otro de Colombia, que está muy amplio en la forma que lo fueron abordando. Una sugerencia mía, o sea, desde lo que yo entiendo, o sea, estoy opinando, no he leído nada de ustedes, es decir, estoy opinando en función de la exposición, que deben de hacer un recorte, porque se pueden perder. O sea, si está demasiado grande, está así como, es muy amplio. La sugerencia del recorte podría estar en lo que nosotros le llamamos problematización del saber matemático. Entonces igual no los quiero meter al asunto de que ahora todo lo van a modificar y todo. Pero sí sería bueno, porque si ustedes hacen un recorte epistemológico sobre el saber que están tratando, les ayudaría muchísimo más. Por ejemplo, un riesgo, Alexander, de tu trabajo es: ¿qué estarías analizando? ¿El instrumento de un profesor o lo que conoce o construye como los números racionales? Esa es una pregunta porque es tan amplio que todo quieres analizar, y entonces ahí es donde se te van a perder muchas cosas. Y es una decisión, eso solo es una decisión dado el trabajo que ya se tiene, ¿verdad? O sea, es una decisión que habría que hacer. Yo creo que los recortes son buenos, o sea, así como pensar en un recorte que quiero analizar, o uno o el otro. Creo que tienes datos para cualquiera de los dos, pero tratar de articular todo lo que nos dijiste aquí nos va a hacer, o sea, pienso que es enorme eso, y yo no sé hasta dónde se podría llegar, ¿no? Con Claudia yo veo que hablas del concepto de límite, ¿verdad? Sí, el concepto de límite. Yo creo que es obligado que en tu proyecto hagas un recorte de qué vamos a entender por concepto de límite. Y entonces ahora, como eso ya está a distancia, que uses los datos que tienes. Es decir, si todo está más concentrado a ideas de tiempo, posición y demás, o sea, pues hacer el recorte hacia allá. O sea, porque uno se preguntaría cómo es que si el alumno, por el marco que tú te muevas y que la contradicción y demás, ¿cómo sabemos que llega al objeto? O sea, ¿cómo está toda esa conexión? Está muy largo, es muy grande, o sea, quiero decir, el camino es muy largo. O sea, si pensamos en momentos de construcción, son demasiados momentos para llegar hasta allá. Sin embargo, no quiere decir que hacer un recorte es minimizar el trabajo. Al contrario, se gana precisión. Y los trabajos de investigación de una tesis doctoral es eso, un trabajo de investigación. O sea, no van a finiquitar el asunto, pues van a contribuir
¿verdad? O sea, si tú estás interesada en el concepto del límite, vas a contribuir a esa discusión sobre el concepto del límite. Si tú estás interesado en estas nociones de los números reales, etcétera, bueno, pues vas a contribuir con tu trabajo, pero no lo vas a finiquitar. Vas a contribuir. Entonces, vos diciendo, más que pregunta, es un comentario. Yo sí creo que los seminarios que están llevando y las discusiones que tienen con sus pares son ricas, o sea, y seguramente podrían ganar un buen análisis, ¿verdad? Y lo digo así porque no creo que la intención sea como cambiar de marco teórico, y sería una ingratitud dado el avance que ustedes tienen ya del trabajo, pero que sí hay una aportación de experiencias alrededor de, ¿verdad? Sí, muchas gracias. 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 Eu concordo, isto é uma questão que venho pensando também em minimizar os dados, porque, como o Rodolfo havia falado, muitas pessoas falam, é muito amplo, e dar conta disso é muito complicado. Sim, muchas gracias. ¿Si hay tiempo todavía? Sí. Bueno, yo también tengo un par de comentarios. A un inicio no me quedaba muy claro qué era lo que querías estudiar, Alexandre, de los números racionales. Porque tú mismo dijiste, en Brasil hay líneas generales donde rigen los diálogos de Paulo Freire, de Ambrosio, y vemos una práctica distante de eso. Creo que lo mismo sucede aquí, en este país. Hay líneas generales que están establecidas bajo un enfoque por competencias, hay materiales educativos, hay formación de profesores y hay una práctica. Y no debería, pero hay distancia entre una cosa y otra, por lo tanto vas a obtener resultados distintos, depende de donde te coloques a estudiar tu objeto, que son los números racionales. Entonces, no sé si en este último momento te convendría acotar para analizar resultados, si tu investigación que ya hiciste muy exhaustiva, me queda claro, de tipo documental, creo que también incluiste un análisis de libros de texto, mencionaste el trabajo posible con profesores que vas a hacer. Entonces, al final de cuentas vas a tener que sistematizar y analizar resultados, y creo yo que deberías de afinar qué de los números racionales te interesa al final de cuentas para tu trabajo, porque creo que donde tú te sitúes puedes analizarlo desde la perspectiva socioepistemológica al final de cuentas. Entonces, que si definieras un poquito al final qué es lo que vas a querer obtener de resultados y para qué, que ya también se te cuestionó. Eu sempre pensei algo que a mim me gusta, que ao final da minha investigação tivesse algum resultado prático, pudesse propor aos maestros que se dispõem a trabalhar, abrir suas classes, suas escolas, tempo para a investigação, que desse algum resultado prático para eles. Então, eu sempre pensava, não sei se eu consegui, mas era propor um trabalho com as ideias de epistemologia no Brasil. Creio que é um momento propício para isso, de câmbios, de que há na necessidade de se mudar a mentalidade, há uma proposta que está acontecendo neste momento, e eu pensava dessa maneira, de se propor um trabalho pelo contenido dos números racionais a partir das ideias da sócio. Claro que elas na pretensão
o câmbio vai ser pequeno. Creio que é um passo só para se movimentar, se mover. Eu pensava nesse aspecto. Não sei se respondi. Sí, tenemos derecho a un comentario. Ah, sim. Bueno, yo tengo preguntas del doctor Cantoral. Ah, sim. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes y, bueno, primero para Alexandre. En la vida social se usan fracciones, mercado de Zacatenco y mercado de Canoas. ¿Son iguales? ¿En qué difieren? ¿Cómo lo explica la socio? No, no son iguales. Zacatenco se usa as frações. Se eu chego numa carniceria em Brasil, peço um quarto de carne, eu creio que não vou ser entendido desta forma. É muito resumido o uso das frações no cotidiano dos brasileiros. Elas falam de meio, metade, no dia a dia, mas nem sempre, quando se fala de metade, se está falando de meio. Metade no pastel não é propriamente aquela metade correta de um pastel, mas outras palavras como quarto, mortal, quinto, em aspectos muito específicos. Na construção civil se usa, porque se usam as medidas de polegada, as medidas inglesas. As pessoas não falam muito parece uma coisa muito estranha falar de frações. E acá, a primeira vez que vim em México, 2012, as pessoas falavam, uma em um quarto, eu pensava, um quarto, 1:15, ah, sim, então é muito estranho. Então, não sei se isto é um obstáculo, se a dificuldade da aprendizagem das frações no Brasil é porque as pessoas não aprendem, não usam, ou não usam porque não aprendem, não sei. É muito diferente das realidades nesses aspectos. Muchas gracias. Y bueno, una pregunta para Claudio, también del doctor Cantoral. Agradecemos nuevamente a nuestros distinguidos invitados, al candidato a doctor Alexandre Branco Monteiro y a la candidata a doctora Claudia Patricia Quintero, haber compartido con nosotros los resultados de sus líneas de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. A continuación les voy a dar un diploma que dice: el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a candidato a doctor Alexandre Branco Monteiro por la conferencia El estudio de los números racionales en Brasil y México. Una mirada desde la perspectiva de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, impartida en la sección 76 del Seminario de los Jueves, año 27, del área de Educación Superior, México DF, a 5 de noviembre de 2015, firmado por la doctora Gisela Montiel Espinosa, coordinadora del Seminario de los Jueves del área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa. Muito obrigado.